Muito boa noite para você que nos acompanha em mais um Cidade Agora. Chegando com o Cidade Agora especial dessa sexta-feira. Não é um programa ao vivo, mas é um programa inédito. Porém, nós vamos estar aqui relembrando algumas das entrevistas que fizemos essa semana no nosso programa. Afinal de contas, os últimos dias têm sido marcados por grandes polêmicas em Teresópolis e nós estivemos recebendo no programa justamente pessoas que falaram sobre essas questões, com o Demerval Casimiro, que conversou conosco sobre a situação da lei aprovada que aumenta o gabarito para a construção de prédios no bairro do Alto para até 20 andares, e também estivemos conversando com os representantes do SINDI-PMT, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sobre esse primeiro mês que houve algumas situações para os servidores, especialmente para os inativos da prefeitura. E também falamos sobre outros temas relativos à categoria. Então, no programa de hoje, nós vamos relembrar essas entrevistas e trazer também algumas informações novas. A gente vai destacando aí, sempre no programa de sexta-feira, as dicas especiais de final de semana. Hoje nós não vamos trazer tantas dicas assim, mas estaremos falando, ou melhor, você pode conferir nas páginas da Serra 1, né, o portal Serra 1 e também do jornal A Gazeta Fluminense, que trazem o agendão para o final de semana e ainda aqui nas redes sociais da TV Cidade. Meus amigos, numa semana, ou melhor, em semanas, né, marcadas por polêmicas, né, nós estivemos recebendo aqui no nosso programa pessoas ligadas diretamente a algumas dessas questões, como, por exemplo, o Demerval Casimiro. O Demerval, que é nosso colega também de emissora, tem o seu programa aqui, está sempre presente conosco, mas nesse momento ele veio aqui como representante do Diretório Municipal do PRD e o seu partido, que foi uma das iniciativas que apresentou a ação civil contra a Lei 351 de 2025, que aumenta o gabarito para a construção de prédios no bairro do Alto. O Demerval falou sobre a questão, conversamos também sobre início de ano no município e ele esteve falando principalmente do que embasou a ação do PRD pedindo a revogação dessa lei aprovada na Câmara de Vereadores. Vamos relembrar esse papo. Bom, nos últimos dias, uma lei, né, no final do ano passado, já aí na penúltima sessão ordinária da Câmara, foi votada e aprovada uma lei, depois sancionada pelo prefeito municipal, que altera o gabarito de prédios, de construção de prédios no bairro do Alto. Essa lei ganhou uma polêmica enorme nos últimos dias. A partir do momento que ela foi publicada, né, as pessoas tomaram conhecimento, houve uma reação muito grande da sociedade teresopolitana, da abaixo-assinado que já estava beirando 12 mil assinaturas, protestos, reuniões e ações práticas, como no caso do PRD, que é o partido que você lidera aqui em Teresópolis, e vocês também entraram com uma ação com relação a essa lei. Queria que você falasse do posicionamento do partido, qual o procedimento que vocês tomaram. Então, Maurício, na realidade, o PRD, né, o Partido Renovação Democrática, nós não elegemos vereador para esta legislatura. Mas o partido não está morto, o partido continua trabalhando, né, de segunda a domingo. E os nossos dirigentes partidários, não só dirigentes, mas alguns filiados, cobrando um posicionamento do PRD no que tange essa questão, né, dessa lei que foi aprovada aí em questões de segunda ou apagar das luzes no final da temporada de 2025. E aí, obviamente, o partido resolveu se posicionar, né? Nós consultamos o nosso setor jurídico e de acordo com as pesquisas que o nosso jurídico fez, que nós fizemos, nós chegamos a um consenso que nós precisaríamos, então, nos posicionar. E aí, compete ao partido político a medida de uma ação, ele está credenciado para tal. E aí, portanto, nós fizemos essa reunião partidária, né, o nosso diretório se reuniu, os nossos dirigentes, e resolvemos então ingressar com a medida cautelar. Mas antes de nós falarmos da medida, Maurício, deixa eu só pegar uma cola
aqui e o amigo vai entender. Por quê? Porque a aprovação dessa nova lei que permite, e aí acaba dando, Maurício, direito para uns e não para alguns. Porque porque ali o gabarito que foi aprovado naquela região do bairro do Alto, né, são 20 andares, se nós pegarmos ali aqueles 2 novos prédios, né, que foi inaugurado agora recentemente, foi na temporada de 2025, próximo à feirinha, você vai ver que aquele pavimento ali, os 2 blocos, se não me falha a memória, são 3 ou 4 blocos, nós estamos falando, né, equivale a 8 andares. Então, para que o telespectador que acompanha nesse momento aqui o Cidade Agora, se for lá na Feirinha do Alto, né, do lado direito, você vai ver ali, né, temos ali 4 blocos de 8 andares. São 6 andares, na realidade são 5 andares mais a cobertura, que é o 6º andar, e 2 pavimentos que é a garagem, né? Então equivale a 8 andares. Imagine você que está em casa nos acompanhando, se nós tivermos ali um empreendimento que é para uma empresa de 20 andares, né? Será que o solo está preparado para isso? Será que a questão do nosso esgoto, até porque Teresópolis não tem esgoto, né? O esgoto vai estar preparado para isso? A água, enfim, o caos que será a entrada da nossa cidade. E aí, Maurício, o que me causa espanto, estranheza, espécie, não sei qual seria o adjetivo correto, por exemplo, nós temos a comissão da Casa Legislativa, né? Nós temos ali as comissões. Só que o que eu tenho dito, Maurício, dioturnamente? A nossa Câmara de Vereadores, nós não temos ali 22 vereadores novatos. Nós temos ali 90% da Casa Legislativa, quiçá 95%, ela foi reeleita. Então, os vereadores não estão ali com o prazo de 1 ano, vamos aguardar 1 ano para saber como é que vai ser a postura da Casa Legislativa. Não. Os vereadores que lá estão, 90%, estão lá há 4 anos. Agora, com mais 1 ano, estão lá há 5 anos. Temos outros parlamentares que foram, né, reeleitos lá em 2020. Aí, veja bem, Maurício, por que, né? Deixa eu só olhar aqui a comissão, que o pessoal que está em casa vai entender. Por exemplo, nós temos relativa a essa ao parte, projeto, ao projeto. O que né? vale lembrar é o seguinte, só para enquanto você estava, até eu ia falar aqui enquanto você estava procurando, né, só para lembrar que são várias comissões. Por exemplo, um projeto desse, ele passa por essa comissão específica e sempre pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a única que analisa todos os projetos. Só para a gente ter um outro exemplo, Maurício, ali na Praça Santa Teresa, nós temos aquele prédio do lado direito que fica na lateral da matriz de Santa Teresa. Aquele prédio ali, se não me falha a memória, são 10 andares. Na época, lá atrás, né, isso em 1900 e lá vai fumaça, quando aquele prédio o gabarito foi aprovado, eu não me recordo agora o prefeito à época, né, aquilo ali foi um absurdo, aquilo ali foi um crime para a cidade. Nós estamos falando de um prédio que será o dobro daquele prédio. Sim. Né? Só que, por exemplo, Maurício, a comissão de obras, nós estamos falando do vereador Caio Pfister, que inclusive é o presidente da comissão, o Bruninho Almeida, que é o relator, e nós temos o Paulinho Nogueira, que além de vereador, a história do Paulinho Nogueira, a coluna vertebral dele, está lá na Secretaria de Planejamento. Quantos projetos o Paulinho ajudou a aprovar e quantos projetos o Paulinho Nogueira ajudou a reprovar, ajudou a indeferir. Eu não quero acreditar que o Paulinho Nogueira, na sua sã consciência, né, ele aprovou esse projeto, né, do aumento de gabarito para 20 andares. Então, a comissão de obras, por que não se posicionou, né, somente aprovou? Porque, né, o Caio, Bruninho Almeida e o Paulinho Nogueira. Aí, Maurício, nós vamos lá para a Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, que, diga de passagem aqui, com todo respeito
aos 22 vereadores. 21. Não, são 22 porque nós temos um que está emprestado ao Executivo. Então, para mim, são 22. Bom, tá, por isso que eu estava aqui na dúvida. Você falou 22 de novo, falei... Nós temos 21 vereadores que foram eleitos. Mas nós temos um vereador... Uma vereadora que é a Érica emprestada, está cedida lá na Secretaria de Esporte. Então, nós temos 22 vereadores. Até porque quem fala isso para o Demerval Casimiro, quem fala isso para quem está assistindo Cidade Agora, é a Câmara Municipal de Teresópolis. Porque você que está acompanhando agora aqui, eu e Maurício Aragão, se você entrar agora, nesse momento, lá no site oficial, o site oficial é onde? Câmara Municipal de Teresópolis. A Comissão de Ecologia e Meio Ambiente é formada pelo vereador Fidel Faria, que é o presidente. Nós temos o vereador Totó Online, suplente. Ele é o relator da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente. E nós temos, né, o vereador Marcos Rangel. Eu não quero acreditar que o Marcos Rangel, que o Totó Online e que o Fidel Faria, né, não conseguiu ter esse projeto em mãos tempo antes da votação, porque o que foi aprovado afeta diretamente o meio ambiente da nossa cidade. Eu não estou falando que vai afetar só lá o bairro do Alto, não. Vai afetar o meio ambiente da cidade, até porque nós estamos falando esgoto, nós estamos falando em água, nós estamos falando da perfuração, até porque um prédio de 20 andares vai perfurar quantos metros para manter ali a coluna dos prédios, né? Porque não vai ser um bloco. E aí, ô Maurício, qual é a empresa que vai construir isso aí? Aí, quer dizer, a Comissão de Ecologia e Meio Ambiente e a Comissão de Obras está beneficiando a uma empresa. Teresópolis tem uma empresa ou Teresópolis tem várias empresas na construção civil? Então que se reúna aí os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, os nossos paisagistas, o conselho diretor da cidade. Você tem isso que eu ia falar. A informação que nós buscamos junto a integrante do conselho da cidade é que sequer o assunto foi debatido lá também. Maurício, que é um conselho que justamente fala sobre urbanismo, sobre a parte de planejamento, etc. Ó, se você entrar lá no site da Câmara, né, só respondendo a questão dos 22 vereadores, a vereadora Érica Marra, ela é a presidente da Procuradoria da Mulher. Se a Érica Marra está lá na Secretaria de Esporte e Lazer, eu sei que um jogador de futebol, às vezes, ele até joga nas 11. Mas nesse caso aqui não tem como jogar nas 11. Ou ela é vereadora, ou é secretária. Ou ela é secretária. Quer dizer, ela está secretária, eleita vereadora. Mas como é que funciona isso? Então quer dizer que quando tem um processo, a Érica é a presidente, ela se reúne na Casa Legislativa, mas como é que funciona? O Totoli volta para a suplência? Porque se você entrar no site da Câmara Municipal de Teresópolis, está aqui, ó, Érica Marra é a presidente. Aí se você puxar aqui, ó, o Totó Online, né? Na Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Meio Ambiente, ele é o relator, e na Educação e Cultura, ele também é um relator. Ele faz parte de duas comissões. Então, quem está... Provavelmente, nesse caso aí das comissões, ele entrou na vaga que era da Érica. Então, que a Érica renuncia a comissão aqui... da mulher. Ué, mas quem disse que tem que ser mulher? A comissão é a Procuradoria da Mulher. A não ser que a Procuradoria não tem que ser especificamente vereadora. Isso aí tem que ser. Quantos secretários no estado afora nós temos aí que comandam a Secretaria da Mulher e são homens? Então quem está informando errado para nós, sociedade, é a mesa diretora da Câmara. Então, Maurício, essa questão, conforme eu disse, o PRD resolveu, então, de acordo com o nosso diretório municipal, né, ingressar com uma ação na justiça, uma medida cautelar, para que pudéssemos entender a Casa Legislativa. Eu acho que a Casa Legislativa deve uma satisfação, né, à sociedade teresopolitana. Obviamente que se você for colocar em discussão, parte da sociedade vai ser a favor, porque acredita que vai gerar emprego, né, mas não vai resolver o problema de Teresópolis. E vai trazer mais problemas. A grande maioria da sociedade hoje é contra. Se você ouvir, aqui repito, né, os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, né, a Câmara não pode pegar, aprovar um projeto e passar igual um rolo compressor, né, no Conselho.
da cidade. E quando a gente fala dos arquitetos, nós estamos falando, ele é arquiteto e urbanista, ele não é só arquiteto, né? E fora que isso vai trazer um prejuízo tamanho para a cidade teresopolitana. Nós estamos falando trânsito, repito, nós estamos falando do esgoto, nós estamos falando da nossa água, nós estamos falando, né, do meio ambiente, porque é uma agressão ao meio ambiente. Maurício, no Rio de Janeiro agora foi aprovado, agora na primeira quinzena de janeiro, toda a orla de Copacabana até o final de Ipanema, que a primeira e segunda quadra não pode-se mais se levantar prédios, né, prédios que possam trazer sombra para a praia. Pô, mas os caras são malucos, pô, vai levantar um prédio que vai trazer sombra para a praia, pô, tô lá na praia... Basta ir em Camboriú, que você vê isso. Então, quer dizer, o Camboriú crescimento... teve que aumentar artificialmente a faixa de areia, porque eu chegava ali 1h da tarde, eu fui no ano passado lá em Balneário Camboriú, que meu pai mora lá próximo, né, em Blumenau, e ali já estava a faixa ampliada, até o meio da praia, que era praticamente o que tinha de orla antes, não tinha mais sol, a partir de 1h30, 2h da tarde, não tinha mais praia. Maurício, eu quero agradecer nesse momento aqui os nossos advogados, né, Dr. Johnny Ramos Oliveira, Dr. Luiz Cláudio Carrilho de Moraes, e nós fizemos aqui um estudo, conforme eu mencionei os nossos telespectadores, e dos pedidos que nós estamos fazendo, né, o Partido Renovação Democrática, a ratificação da concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da lei de número 351 de 2025. A citação do chefe do Executivo, né, querendo contestar o feito, sendo afinal julgado procedente para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei Municipal 351/2025 com efeitos erga omnes vinculantes. E a condenação da súplica de custas judiciais do encargo pertinente. E aí a gente nós estamos requerendo aí uma oitiva com o Ministério Público, né, ainda, para que o nosso pedido seja ele aprovado. Mais uma vez, ô Maurício, a gente não quer, a gente quer que a cidade cresça, mas que ela cresça de forma responsável. Ordenada, com planejamento. A construção, ela vai nos prejudicar enquanto estiver construindo? Não. Mas isso vai trazer um prejuízo tamanho para a cidade de Teresópolis, até porque nós estamos falando, né, da entrada da cidade, o cartão postal que é ali a Serra dos Órgãos, né, mas pô, Demerval, vai levantar ali, são 20 andares, mas pô, vai mexer na economia, vai mexer na economia, mas depois a conta vai ficar mais alta, porque nós vamos ter mais pessoas mais doentes, né, pessoas com mais problemas, nós vamos ali, aquela região ali já é uma região fria por si só, né? Você vê a Granja Guarani, quando está no período de inverno, é um dos bairros que mais sofre na nossa cidade, quer dizer, o bairro do Alto em si é o bairro que mais sofre, porque nós temos ali, né, o vento que vem do soberbo entrando na cidade, você tem ali o frio que chega da Serra dos Órgãos afetando a nossa cidade, e aí obviamente que isso é um crime com o nosso meio ambiente. E aqui volto a repetir, por que o projeto foi aprovado em segundos para beneficiar um? E por que não façamos um projeto plural para beneficiar todos? Porque nós não temos uma empresa apenas na área da construção civil, nós temos várias empresas. Então que se faça um debate amplo, né, junto à Casa Legislativa, junto à Comissão de Meio Ambiente, junto à Comissão de Obras, junto à Secretaria de Planejamento do nosso município, à Secretaria de Obras do nosso município, para que se faça um estudo. Não, gente, 8 andares não dá mais. Isso aqui está ultrapassado, nós vamos passar para quantos andares? 10, 12, 20, 30 andares? Mas um projeto que seja feito com responsabilidade. Com a participação da sociedade, né, Demerval? Totalmente. Porque isso aí, se você vê a reação, 90% das pessoas que eu falo do assunto são contrários. A verdade é essa. E se a Câmara é a casa do povo, e ela ouviu o povo, ela vai reconhecer que esse projeto desagradou a imensa maioria dos teresopolitanos. Essa é a grande realidade. Bom, nós relembramos aí um trecho da entrevista que contamos com a participação do Demerval no programa da última segunda-feira. Essa semana também, uma das questões polêmicas aqui na cidade tem sido a saúde, desde que o município anunciou
uma nova pactualização, um novo contrato, né, com a FESO e o HCT, o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Bom, esse novo contrato, ele prevê reduções nos atendimentos do HCT, do Hospital das Clínicas, consequentemente também com a FESO, instituição que é a gestora do Hospital das Clínicas. Esse caso, desde que foi levado para as redes sociais, vem causando muitas reclamações e contestações, em virtude de já vivemos um momento difícil na saúde e que fica agravado com a redução desse atendimento. Temos imagens de reunião realizada terça-feira no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro da Tijuca, reunião do Conselho Municipal de Saúde, esteve lotado, a gente vê ali na mesa o secretário de Saúde, o Dr. Fábio Galotti, o presidente do Conselho de Saúde, Valdir Paulino, outros conselheiros, também vereadores ali presentes, como o Dudu do Resgate, Fidel Faria, viu Caio Fister, o vereador Marcos Angel, a vereadora professora Amanda, não sei se tínhamos outros, né? Estava muito cheio. Como eu expliquei no dia seguinte à reunião, a gente chegou, ela já estava em andamento, porque estávamos aqui ao vivo no programa, ela começou às 19 horas e por compromissos familiares não pudemos ficar até o final. O Totó Online também estava ali, né? Então, pelo menos esses eu identifiquei ali. Paulinho Nogueira também apareceu ali na imagem. Estou falando aqui porque realmente eram muitas pessoas e a gente estava ali mais empenhado em conseguir trazer as imagens para destacar o que aconteceu na reunião. Nós exibimos aqui algumas falas, como da doutora Rosane, diretora do HCT, pedindo urgência na aprovação do novo contrato, porque hoje o HCT está operando com o SUS sem convênio e sem contrato, segundo a doutora Rosane. Mas ainda não ficou definido uma data para o Conselho fazer a análise e aprovação ou votação do contrato. O conselheiro Felipe Santa Rita e o presidente Valdir Paulino reforçaram que isso só será possível a partir do momento que a prefeitura apresente os números dos exames, consultas e internações retiradas do HCT, para onde elas serão encaminhadas, quem vai suprir essa demanda. Então, por isso houve um impasse e esse contrato novo ainda não teria sido assinado até agora, embora a FESO e o HCT continuem atendendo. Tivemos muitos debates, muitas polêmicas e a gente segue acompanhando os desdobramentos do problema na saúde, que está muito grande. As reclamações têm pipocado nas redes sociais. Eu espero que isso não seja uma coisa só de momento, que a cobrança continue e que seja cobrada em todo o governo, no atual, no próximo, no que virá depois, porque tem gente que cobrava e não cobra mais, tem gente que não cobrava e agora está cobrando, é mais ou menos assim que funciona. A gente aqui sempre falou da necessidade de Teresópolis ter um hospital público, pelo menos para internação, porque não é possível dependermos apenas de um hospital terceirizado. Para agravar a situação, durante o governo passado, quando a gestão do Vinícius Clausen não fez esforços que deveriam ter sido o máximo possível para manter os leitos de CTI existentes no Hospital São José para o SUS, houve um rompimento do contrato entre São José e SUS e ali se perdeu 13 leitos de CTI que estão fazendo uma falta tremenda e que hoje são divisor de águas entre vida e morte de muitas pessoas que dão entrada na UPA. Então, tem que se cobrar do atual governo, mas também não se pode esquecer da gestão anterior, cometeu um erro incrível ao não atender da maneira que deveria o Hospital São José. Porque esse governo agora está também reclamando do preço do CTI que é cobrado pela FESO. Beleza, tem que buscar uma intermediação entre Prefeitura e FESO e algum Ministério Público para se cobrar um preço mais justo pela unidade de CTI. Mas é o preço que o município paga
quando ele não tem um hospital público para suprir a demanda e fica na mão de terceirizado. Essa é a grande realidade, eu falo isso há anos, e agora, quando a gente vê tudo agravado, né, tem esse debate, não dá para manter o hospital público, o governo atual defende que vai ter e que conseguirá manter, a gente espera que sim, mas o certo é que a política de saúde, em muitos anos, seguiu errada, foi no caminho contrário aos interesses da população, porque não se estruturou uma unidade pública para atender essas demandas e, ao mesmo tempo, não se ampliou a rede de atendimento nos hospitais terceirizados. Pelo contrário, essa rede foi diminuída a partir do momento que se perdeu os leitos existentes no Hospital São José para o SUS. E agora que já foi feito, tem que se buscar a solução, porque o problema já existe, as pessoas estão aí, famílias sofrendo diariamente na porta da UPA, esperando ali, se agarrando a uma esperança de conseguirem vaga para seus familiares. Vamos ao rápido intervalo. Na volta, a gente fala de mais questões aí desse início de ano, como, por exemplo, a questão dos servidores. Estivemos conversando essa semana com o presidente Alexandre Pimentel e o diretor Alessandro Lomba, ambos do Sindipmt. E a gente revê um trecho desse papo no próximo bloco. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Gente, muito obrigado, só gratidão, tá? A gente está aqui apresentando o Malagueta, o restaurante Lobo, aqui no Shopping New Fest, na Praça Santa Teresa, na Praça de Alimentação, loja 202, tá ok? E hoje aqui, ó, a gente não precisa nem apresentar o chefe Pedro, né? Ele é o chefe mais renomado aqui, com mais experiência da nossa cidade. Então, mais uma vez na minha vida, agradecer a Deus por ter uma oportunidade de estar lançando alguns pratos aí. Cada vez mais a gente vai trazer novidades, pratos novos, molhos, criações surpreendentes para o nosso cliente. Recebê-los com todo o coração e com amor e com toda a determinação. Os pratos do chefe Pedro têm um sabor especial. Eu recomendo. Venha para o Malagueta no Shopping New Fashion. Agora a Cascata do Imbuí região tem sua drogaria. Drogaria Imbuí, perfumaria, medicamentos de uso contínuo, aferição de pressão e glicemia, aplicação de injetáveis, atendimento de qualidade e bom preço, desconto de laboratório. Entregamos sem taxa para todos os bairros próximos. Conheça a Drogaria Imbuí. IPTU 2026. Sua contribuição vira cuidado em Teresópolis. Pagando IPTU em cota única até 30 de janeiro, você ganha 15% de desconto e ajuda a manter investimentos como o novo Hospital do Povo. Juntos reconstruímos Teresópolis. Prefeitura de Teresópolis, o trabalho não para. S Cordeiro, S Cordeiro, S Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada e o melhor preço da praça. S Cordeiro, S Cordeiro, S Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada. O menor preço. S Cordeiro, S Cordeiro, S Cordeiro Móveis.
Nado Livre, natação como a própria expressão já diz. Nadar livremente. No Espaço Nado Livre, você encontra uma filosofia que respeita a fase de desenvolvimento da criança. Aprenda a nadar a partir dos 6 meses aos 99 anos. Nadar é saúde pura. Venha nos visitar e conhecer a aprendizagem com liberdade. Encante seus filhos, oferecendo-lhes o prazer de aprender brincando. Nado Livre, Rua Rosa Werner, número 111, próximo ao Clube Bom Retiro. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Chegando para o segundo bloco do nosso Cidade Agora desta sexta-feira, programa especial inédito, mas não ao vivo, né? Eu só lembro aí porque nós sempre temos a participação de você, telespectador e internauta, mas hoje a gente não vai poder interagir. Porém, vocês podem sim colocar os seus comentários aqui na transmissão e fazer aí o seu alô, a sua reclamação, a sua crítica, o seu elogio, de acordo com o que vocês entenderem. Logicamente, sempre com muito respeito aos nossos entrevistados e às pessoas que vêm aqui à TV Cidade. Vamos para esse segundo bloco. De imediato, eu vou falar, ou melhor, vou relembrar a entrevista que tivemos com o Alexandre Pimentel, presidente, e o Alessandro Lomba, diretor jurídico do Sindipmt, que estiveram conversando conosco sobre esse início de ano, questão de algumas pendências relativas aos servidores municipais e também os atrasos no pagamento dos servidores inativos. A Prefeitura também anunciou, após esse atraso, que nos próximos meses estará normalizado e, inclusive, divulgou um calendário, um cronograma para o pagamento dos servidores ativos e inativos. Vamos conferir, ou melhor, relembrar essa entrevista. Bom, os Alexandre e Alessandro, nesse início de ano, a Prefeitura com algumas dificuldades no pagamento inicial dos servidores, nessa transição de um ano para o outro, entra a questão de caixa, questão de orçamento, e aí houve um atraso no pagamento dos servidores inativos. Queria primeiro já começar falando contigo sobre isso, sobre o posicionamento da Prefeitura, né, que efetuou o pagamento em 2 etapas, né, a primeira de quem recebia até 4.390, né, e agora parece que ontem foi quitado do restante. Eu queria o que você pode falar para o servidor e para o nosso público sobre isso. Realmente, Maurício, teve uma retenção indevida da parte da gestão. Nós entramos em contato com os nossos advogados e os nossos advogados fizeram todos os trâmites legais e entraram pela Justiça, né? E aí a Justiça indeferiu e mandou para o Ministério Público, porque precisa ser ouvido também o outro lado que foi falado pelo juiz. Então está no Ministério Público, nós estamos aguardando, ainda está correndo o processo, né? Os nossos advogados estão acompanhando. E aí o que nós fizemos? Uma manifestação pacífica com esses aposentados. Nós saímos da porta do sindicato, sentido à Prefeitura, numa manifestação tranquila, ordeira, sem nenhum tumulto, sem causar dano nenhum para a população. Que a nossa intenção não é formar tumulto, não é causar vandalismo, é sim cobrar um direito que é nosso por direito, né? E também do servidor que contribuiu mais de 40 anos da sua vida para esse município e chegar agora não receber o que é seu de direito. Então, todas as medidas cabíveis foram tomadas, nós fomos para a porta da Prefeitura, onde nós fizemos essa manifestação e convidei também 4 servidores para me acompanhar até o gabinete do prefeito. Chegando lá tinha um guarda municipal, muito educado, onde me atendeu e falou que eu não poderia entrar com essas 4 pessoas. Eu pedi a ele então que eu pudesse entrar até o gabinete do prefeito. E fui até o gabinete do prefeito. O prefeito não estava lá, nem os secretários, tá? O secretário de governo também não estava presente.
E aí me foi informado que ele estava no interior, inaugurando alguma coisa que eu não sei agora, não me lembro o que foi no interior. E aí eu voltei, falei com os servidores e nós descemos para poder dar informação para os outros servidores que o prefeito não estava ali para dar alguma resposta para a gente. Mas eu consegui contato com o prefeito, né? E o prefeito falou que ia pagar os servidores até o dia 20. Mas o que acontece? Não é até dia 20, né? É até o dia 5. Então, por isso que nós entramos com esse processo através da Justiça. Inclusive, hoje a gente recebeu uma nota do município sobre o pagamento que foi efetuado ontem e a gente viu, Alessandro, que a Prefeitura divulgou um calendário agora para os próximos meses, porque havia essa informação, essa dúvida, né, que surgiu após a nota da Prefeitura e também o posicionamento de algumas lideranças, que seria até o 5º dia útil. Então, o que você pode falar para o servidor também com relação a isso? Então, Maurício, a lei orgânica do município ela é bem clara, né? Ela diz que no seu artigo 75, inciso 3º, que o pagamento ao servidor tem que ser feito até o dia 5 do mês subsequente ao pagamento, né? A gente sabe que a prefeitura, teoricamente, eles passam que está sem dinheiro, né? Mas a justiça ela é bem clara, a lei ela é bem clara, ela diz que é até o dia 5. Então, se ele passou do dia 5, está errado, entendeu? Isso é o que a nossa briga é exatamente essa. Em relação ao calendário, esse foi um pedido nosso, uma reunião nossa com ele, que ele desse uma data para o servidor, né, uma data para o sindicato e para o servidor saber que dia que vai entrar o pagamento dele. Porque nem relógio trabalha de graça, a verdade é essa. Então, a partir do momento que ele solta essa nota, a gente agradece pelo fato de hoje o servidor, o que a gente espera, né? Na verdade, o que a gente espera é que o servidor, que o prefeito possa cumprir essa data, esse calendário que ele divulgou hoje. Por exemplo, aqui para fevereiro e março, até dia 5. Já no mês de abril, por exemplo, a previsão de pagamento é até o dia 2 de abril, quer dizer, até antes do dia 5. Se eu não me engano, também em julho está previsto isso, setembro e dezembro, de pagamento antes do dia 5. O que acontece, Márcio? Na verdade, quando ele paga antes do dia 5, é que provavelmente, eu não estudei o calendário ainda, provavelmente o dia 5 deve cair nesses dias que ele vai pagar dia 3, dia 2, provavelmente o pagamento, o dia 5 deve ser no domingo. Por exemplo, quando cai sábado ou domingo, ele tem que antecipar o pagamento. Por exemplo, você falou isso aqui, realmente, porque a prefeitura divulgou o calendário com as datas e os dias da semana. Então, por exemplo, dia 5 de fevereiro e 5 de março caem numa quinta-feira. O dia 2 de abril cai numa quinta-feira, mas o dia 5 cai no domingo. Exatamente. Então, ele pagaria entre o dia 2 e o dia 3, que é sexta-feira, porque dia 4 e 5 já não seriam dias úteis, né? Ia estar caindo no final de semana. Exatamente. Por isso que ele já até fez isso no primeiro ano de governo. Uhum. Dia 5 caindo no sábado ou no domingo, ele antecipava o pagamento. Isso pra gente é uma vantagem, para o servidor é bom se ele cumprir esse cronograma. Uhum. Queria aproveitar aqui também, Maurício, a oportunidade que você está nos dando aqui para o sindicato e deixar registrado aqui também que foi um pedido nosso, que o prefeito fez até no começo, é que quando for fazer o pagamento, que faça o pagamento dos aposentados primeiro e dentro do horário comercial. Por quê? Porque a gente vê o servidor aposentado chegar na agência para receber, que eles chegam lá 8 horas da manhã. E aí o que acontece? O prefeito vai depositar esse dinheiro às 18 horas, né? Ou até 8 horas da noite pode entrar o dinheiro. E aí esse servidor, tadinho, ele não consegue receber porque ele precisa de uma ajuda. Então ele vai receber na segunda-feira. Então eu acho que se respeitar esse calendário e fizer o pagamento do servidor dentro do horário comercial, vai ajudar muito esse servidor aposentado. Muito a vida do servidor aposentado, né? Sim. É o que eu falo. Se trata de respeito por esses servidores que deram a vida por Teresópolis. A verdade é essa. Então o que a gente cobra hoje também da gestão é isso. Que dê uma atenção toda especial para os nossos aposentados. Entendeu? Eles deram a vida pela nossa cidade. Então eles merecem esse respeito.
Bom, quero agradecer a Cecéia, mandando uma boa noite para a gente, direto lá de Bom Sucesso, dizendo que adora os programas aqui. Muito obrigado aí, Cecéia. Meu amigo Marcos Tadeu, da associação, lá da nova Associação de Moradores da Granja Florestal, tem um recado para trazer daqui a pouquinho da associação sobre eleições, né? Tem um período aí de inscrição de chapas, o Marcos Tadeu nos solicitou e a gente vai já fazer essa divulgação. O nosso Zezinho Ferreira mandando um abraço pra gente, dizendo que essa dupla aqui é muito boa. Grande Zezinho, um abraço pra você também, irmão. É um cara que eu admiro muito, tá, o Zezinho. Um abraço, Zezinho, um cara Zezinho, querido, todo mundo querido gosta por dele. todos, né? Mas é um cara que sabe respeitar todo mundo, conviver, isso é fundamental. E o Alexandre Martins também aqui criticando aí o posicionamento do governo sobre a questão dos salários, e o nosso Marcelo Rabelo Maluf, grande Marcelo, que está lá, cara de peixe, ele está lá no Jardim Botânico, trabalhando na TV Globo e assistindo a TV Cidade. E mandou um abraço especial para você, rapaz. Um abraço, Peixe, meu amigo. Aí, valeu, Marcelo. Daqui a pouquinho a gente traz outras participações. Eu vou ler um trecho aqui da nota da Prefeitura, porque fala de um assunto importante também, que é o seguinte: a Prefeitura divulgou a nota, né, ontem, informando que nesta terça-feira, dia 20, efetuou o pagamento dos servidores inativos do município, assim como quitou os valores referentes às férias dos professores da rede municipal de ensino. Esclarece ainda que, em razão da necessidade de aguardar a abertura do orçamento de 2026, requisito legal para a execução das despesas do exercício, o pagamento dos prestadores de serviços da área de saúde será realizado no dia 28 de janeiro. Reforçando o compromisso com a austeridade, planejamento financeiro e o respeito ao servidor público e atendendo a uma demanda da categoria, a Prefeitura passa a divulgar o calendário de pagamento dos salários dos servidores públicos municipais. E a gente vai ver na sequência justamente esse calendário, já foi divulgado nas redes sociais da Prefeitura. O primeiro aí, como eu falei, né, anteriormente, já em fevereiro a previsão de pagamento no dia 5, quinta-feira, de 5 de março também uma quinta-feira. E aí os demais dias dos meses e da semana em que serão efetuados os pagamentos, né? Então a gente espera que esse calendário seja rigorosamente cumprido, né, na sequência do ano de 2026. Alexandre, foi falado na nota sobre 2 casos que chamam a atenção: a questão de pagamento das férias do pessoal da educação e, lógico, também o pessoal da saúde, que teve um agravante aí de ter que esperar mais um tempo para poder receber. Então, a respeito das férias, 1/3 das férias, nós informamos aos servidores, né, que nós fizemos contato com a administração e nós fizemos o que com os servidores? Pedimos para eles ir até o protocolar e trazer para a gente, para que possamos entrar com uma ação, né, a respeito do que foi feito. E o que nós fizemos primeiramente, antes de entrar com uma ação? Nós enviamos para a Secretaria de Administração, onde a secretária Karina atende a gente muito bem, né? E passamos todos os nomes para ela. Ela falou: Alexandre, pode ficar tranquilo que nós vamos estar vendo essa situação. Passamos também a situação da saúde para a secretária, porque é a administração que tem que resolver. Uhum. A administração vê aonde que está a situação e manda para a Fazenda para poder sair dali a folha de pagamento. Então, todos os procedimentos nós fizemos. Tudo que o servidor mandou para a gente, nós tomamos as medidas primeiro com a administração, para depois tomar uma outra atitude. Até porque, o que a gente faz? Nós temos que ter o diálogo primeiro. Nós temos que ter a negativa, para poder tomar alguma posição. Uhum. Né? De repente já resolve. No diálogo não precisa de nenhuma ação judicial, né? Até porque, olha só, nós temos agora uma servidora que mandou para a gente agora à tardinha, que ela não recebeu, né, 1/3 de férias dela. E aí ela foi até a administração, e a administração informou, pediu 1000 desculpas para ela, no caso, porque eles erraram. Mas, Maurício, isso não pode acontecer. A gente não podemos aceitar isso, esse erro que está acontecendo direto. Né? Porque, olha só, essa servidora só vai receber no mês que vem. E aí o que o sindicato pode fazer? Hoje a gente não podemos fazer nada, porque fechou a folha de pagamento. Uhum. Não tem nem como fazer uma folha suplementar. Então o que acontece é o seguinte: se ela entrar na justiça, o sindicato está lá de portas abertas para entrar na justiça, foi o que nós falamos com ela. Mas se a gente conseguirmos, que nós fomos saber disso hoje à tarde, se a gente conseguirmos resolver todas as situações,
pra gente é beleza. Até porque o que acontece? Os servidores mandaram, foram 4 servidores que mandaram pra gente. Olha só, eu ainda não recebi. E ela estava numa dessas. E aí nós entramos em contato com a administração, 3 receberam. Ela, infelizmente, não recebeu. Mas o que acontece? A administração, ela não pode errar. O sistema novo que foi implantado não pode ter tantas falhas como está tendo a respeito dos servidores. Por quê? Porque está dando prejuízo ao servidor. Então, quer dizer, os servidores estão tendo um prejuízo muito grande. Porque, olha só, essa pessoa vai receber no mês que vem. Mas ela tem conta para pagar esse mês. E aí, quem vai arcar com esse juro? Quem vai arcar com essa despesa dessa servidora que vai ter que esperar até o mês que vem? Então não é plausível o que foi falado pela administração, que foi um erro deles, que só vai pagar o mês que vem. Não pode acontecer isso. A gente está pedindo encarecidamente que não aconteça mais e que o sistema possa ser um sistema realmente que seja bom para o servidor, porque hoje esse sistema, ele só, desculpa da minha expressão, mas só ferra o servidor, os servidores, porque o que acontece? É só perda, a gente nunca erra para cima, só erra para baixo, isso é muito complicado, entendeu? E a gente fica nessa briga. Então, espero que realmente alguém esteja nos assistindo e tome uma providência, até se o prefeito não está sabendo, o prefeito ficar sabendo, que isso não aconteça mais. Mas o diálogo entre a gente, entre a administração, eu tenho que deixar aqui bem claro que tudo que a gente manda para a administração, a gente tenta resolver da melhor forma possível e está sempre atendendo a gente. É ao contrário de outros secretários, tá? Deixar bem claro aqui que não atende a gente de jeito nenhum. Ô, Alessandro, em cima disso que o Alexandre falou, existem várias situações, né, onde esse atraso pode custar caro, causar um problema. Por exemplo, alguns servidores já falaram comigo que o servidor que separou, divorciou e tem que pagar a pensão alimentícia. Houve uma reclamação de alguns servidores de... por exemplo, é descontado no momento em que é feito o pagamento e está ali no contra-cheque. Mas, às vezes, até a prefeitura efetuar o pagamento da pensão alimentícia leva alguns dias. E isso pode causar transtornos para a pessoa, porque até então ela aparece lá no sistema que ela não pagou a pensão. Exatamente, Maurício. A gente está com uma demanda lá no nosso jurídico grande em relação a isso. Esse mês mesmo a gente tem um colega da Segurança Pública que foi descontado e, se eu não me engano, a pensão foi paga no dia 15. Isso é um crime, é apropriação indébita. Então, a partir do momento que desconta do servidor e não repassa no momento mais breve possível, o servidor está tendo prejuízo, a família, os filhos, né, estão tendo, em alguns momentos, estão passando necessidade. Então, a gente já está com algumas ações prontas para judiciais em relação a isso, para que isso não venha acontecer. A administração pública tem que saber que o servidor tem família, tem filho, tem contas para pagar, como o Alexandre falou, tem que fazer os pagamentos, as compras de casa. Então, a administração tem que olhar para o servidor, porque eu tenho 24 anos de prefeitura e cansei de escutar isso. O servidor é o braço direito da administração pública. Mas, atualmente, a gente não está sendo tratado como braço direito, infelizmente. Bom, eu acredito que isso talvez seja até uma questão burocrática, mais do que financeira. Porque eu acredito que não deve ter um impacto tão grande assim na folha, porque não é um número tão exagerado de servidores, talvez, que esteja nessa situação. E se o pagamento é efetuado dias depois, de repente, ver internamente esse trâmite para ele ser mais rápido. Maurício, na minha opinião, a gente está estudando em relação a isso também. A partir do momento que você desconta do servidor, o certo era pagar a pensão até no mesmo dia que faz o pagamento do... estudar uma maneira... Na hora que rodou a folha, também já tem ali uma folha automático. De pagamento. Perfeito. Porque se já foi descontado, é o que você falou, não está onerando os cofres públicos, já descontou do servidor. Então, que pague o mais rápido possível, até inclusive na mesma folha. É simples. A gente não consegue entender essa burocracia que está acontecendo. Bom, já chegando próximo ao final do programa, eu lembro mais uma vez que falamos lá no início, que hoje não teremos aqui a nossa agenda de final de semana, né? A gente esteve gravando porque tivemos um compromisso, não foi possível estar aqui ao vivo hoje, mas para você que quer conferir os eventos aí, as dicas para o final de semana, procure as redes sociais ou o portal do Serra 1, aqui da TV Cidade e também do jornal A Gazeta Fluminense. Falando em atrações, pelo menos uma nós podemos falar, né, ou duas, porque
tem a ver com a nossa entrevistada de ontem, de quinta-feira, a querida companheira aqui de TV Cidade, Aylain. E a gente vai botar na tela aí para relembrar. É o bloco Bebe Rindo, né, que confirmou a Ayla como sua musa para o Carnaval 2026. Né, a Ayla está em ritmo de carnaval. Vai ser porta-estandarte do bloco Samba e Amor, também esse ano, está em todas aí no Carnaval Teresopolitano. E é bom lembrar que nesse dia 24, final de semana, a Escola de Samba Rainha do Alto terá como madrinha da bateria a Aylain e vai fazer um ensaio aberto na FESO ProArte, num domingo à tarde. Né? Então, uma oportunidade do pessoal ver como é que está sendo feito o trabalho para a retomada de escola de samba em Teresópolis. Há muito tempo que uma escola não desfila completa e a Rainha do Alto retomando essa tradição. Tomara que, junto com a Rainha do Alto, nos próximos carnavais, tenhamos outras escolas e que se busquem meios de sustentação dessas agremiações sem depender exclusivamente do dinheiro do poder público, que anda escasso. Né? E o que acabou fazendo com que o carnaval fosse definhando e que se agravou após a última década, né? Primeiro, né, com o problema relativo à tragédia de 2011, a tragédia climática, e depois, no final da década, já entrando para os anos 2020, quando tivemos a pandemia. E ali foram momentos que acabaram deixando no passado, praticamente, uma tradição que Teresópolis teve durante muitos anos, que foi das escolas de samba. Bom, e lembrando, né, a cobertura do Carnaval em breve aqui também na TV Cidade. Obrigado, nossa equipe técnica, Wallace, Joel e Caio, nosso diretor Marco Antônio. Lembrar aí que final de semana tem rodada do Campeonato Estadual, com destaque para o clássico Fluminense e Flamengo, o Fla-Flu. A gente vai estar falando sobre isso no programa de segunda-feira ao vivo. Obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa semana, pelos canais de TV por assinatura e também pelas redes sociais da TV Cidade. Grande abraço e até o próximo.